Boa noite, Marcelo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou a Mariana Spezia, diretora na LAN Comunicação e jornalista. E hoje a gente está aqui para mais um bate-papo do ZRG em Casa. Dessa vez com Marcelo D'Arienzo, CEO do maior clube de vinhos do mundo, a Wine.com, e também com o Bruno Lino, que é sócio da ZRG, uma empresa global de Executive Search. Bem-vindos, Bruno, bem-vindo, Marcelo, e bem-vindos a todos que estão nos assistindo agora. A gente não poderia deixar de ter um vinho hoje, nesse nosso bate-papo, né? Já que estamos com o CEO da Wine. E eu queria, Marcelo, que você falasse um pouquinho desse vinho para a gente, para todo mundo que está nos prestigiando. Legal, vamos começar bem, né? Então a gente vai tomar o Le Petit Cochonnet. O Le Petit Cochonnet, nesse caso, é um Merlot. Vocês viram que o rótulo aqui é um rótulo mais divertido, é um desenho de um porquinho. E essa vinícola é uma vinícola bacana que tenta fazer rótulos mais modernos, mais descontraídos, pegar um pouco dessa essência do mundo do vinho e trazer algo mais descontraído. Esse vinho aqui é um vinho da região de Languedoc, que é sul da França. Vocês vão tomar aí durante a live, vão ver que é um vinho bem leve, bem gostoso, um vinho fácil de tomar e que serve para quase qualquer momento. Vou me servir aqui para a gente poder ir tomando também. Tá bom. Um brinde virtual, então. Tintim, é o que nos resta. Tintim, brinde. Muito bom. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as boas práticas que a Wine tem feito e que tem ajudado a empresa a passar por esse momento difícil de pandemia. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco quem são vocês para todos nós. Marcelo, então a gente vai começar com você. Compartilha com a gente um pouquinho da sua trajetória profissional e também como que está sendo sua quarentena, tanto do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Por favor. Bacana. Bom, então meu nome é Marcelo D'Arienzo, eu sou CEO da Wine.com.br desde fevereiro de 2019. Antes de estar aqui na Wine, eu trabalhei por 7 anos na Península Participações. A Península é o fundo de investimento da família do Abílio Diniz. E justamente eu vim para a Wine porque a Wine foi um dos investimentos que a gente fez lá pela Península. Teve uma oportunidade de me juntar à Wine no momento em que o Rogério, o fundador da empresa, decidiu fazer uma transição, e aqui estou eu. Eu digo que a minha carreira é sempre foi uma carreira de diferentes opções para escolher diferentes problemas para resolver. Então, hoje eu sou CEO, antes eu era um profissional do mundo de investimentos, antes eu fui consultor de estratégia por 7 anos, e antes trabalhei em banco, trabalhei em tecnologia, então eu sempre procurei encontrar um problema diferente para resolver. E estou hoje aqui me divertindo na Wine, resolvendo o mundo do vinho para o brasileiro. Bacana. Você, Bruno, conta pra gente um pouco da sua trajetória também. Bom, antes de tudo, super obrigado, Marcelo, pela disponibilidade de conversar conosco. Obrigado, Mari. Me apresentando rapidamente, sou sócio das RG. Há 3 anos, lidero a vertical de consumo, varejo e agronegócios aqui no nosso escritório do Brasil. E anteriormente, já são 10 anos que eu tenho de experiência em Executive Search, passagem por algumas consultorias, mas antes de ser um headhunter, eu comecei minha trajetória na área de marketing, até pela minha formação em publicidade. Passei pela área de marketing de empresas, coincidentemente também, Marcelo, de e-commerce, até que em 2009 eu fiz a mudança para consultor. Perfeito, perfeito. Então, agora a gente vai entrar nos nossos temas. Marcelo, eu sei que pouco antes da pandemia, vocês já estavam com um modelo de gestão diferente, uma liderança descentralizada, né? Então, eu queria saber como é que está sendo liderar a empresa nesse novo formato e quais os ganhos, principalmente nesse cenário instável que a gente está vivendo, no curto e no longo prazo. Bom, eu faço a analogia de que em 2019 a gente escolheu construir um veleiro enquanto a gente estava em alto mar, né? E em 2020 o nosso veleiro ficou pronto e a pandemia, na verdade, trouxe um vento a favor para o nosso negócio, porque o e-commerce como um todo está sendo muito privilegiado
por conta da pandemia, das pessoas estarem em casa. E o vinho talvez seja o grande produto do momento, né? Porque ele, além de ser uma bebida alcoólica, ele é uma opção de entretenimento, porque toda garrafa de vinho tem uma história diferente por trás, né? Então, haja Netflix, né? E as pessoas querem outras opções de entretenimento, outros temas para conversar, e acho que o vinho é uma opção muito bacana em relação a isso. E acho que parte importante desse momento de construção do nosso veleiro foi buscar um modelo de gestão que conseguisse, de fato, resolver os problemas da companhia. A gente não escolheu um modelo descentralizado por default. A gente acabou chegando nele quando a gente olhou para o nosso desafio de orçamento e viu que a gente tinha, na verdade, 7, 8 coisas para fazer no final do dia, né? Então, quando eu pegava o orçamento e dividia com os diretores, a verdade é que a gente tinha 7 grandes temas para resolver ao longo de 2020 para a gente poder chegar no nosso objetivo como companhia, né? Tanto orçamentário como de médio prazo de construir uma companhia melhor. Nesse intuito, o que a gente pensou? Foi justamente trazer as pessoas que estão resolvendo os problemas na ponta em evidência, né? A gente tinha uma reunião de diretoria semanal que eu costumo falar que era um martírio. Era uma reunião de segunda-feira que começava meio-dia e ia até às 8 da noite, e a gente começava a semana já com o pé esquerdo, porque eram os diretores trancados numa sala a tarde inteira para debater todos os problemas da companhia, como se ali a gente fosse resolver tudo sem ter a presença das pessoas que executam na prática, né? Então, conversando e pensando com o meu grupo, a gente resolveu mudar esse modelo e a gente adotou a metodologia de OKRs, né, que é uma metodologia já conhecida aí no mercado, e a gente elencou 7 objetivos principais de negócio e trouxe os 7 executivos que são responsáveis por esses objetivos de negócio para realizarem uma reunião de negócio semanal. Então, a gente tem uma reunião de 2 horas, agora nas terças-feiras, ao invés das segundas, em que essas 7 pessoas que são responsáveis pelos objetivos de negócio apresentam o andamento do seu objetivo e os KPIs que apoiam esse objetivo. Essa reunião ela tem um caráter muito diferente, porque ela não é uma reunião de cobrança, ela é uma reunião de resolução de problemas. Então, como a gente tem os líderes que são responsáveis pela execução desses pontos na prática, na reunião, e todos os outros líderes das áreas de apoio também disponíveis, não tem mais a opção de alguém chegar e falar eu não consegui realizar isso porque TI não deixou, porque Zezinho não deixou, porque tem um silo dentro da empresa, porque está todo mundo dentro da mesma sala. Está todo mundo dentro da mesma sala e a pessoa que tem a capacidade de executar um determinado KPI que está relacionado a um objetivo, está naquela sala empoderada para poder tomar as decisões. E eu costumo falar que a gente teve um papel de desconstrução dos diretores, porque eu cheguei para os meus diretores e falei, eu não quero mais diretor que consolida resultado e vem reportar. Eu quero que o diretor seja um parceiro de negócio e que a gente traga os gerentes, traga os gestores que estão na ponta para eles se exporem, para eles se empoderarem e que ali, se um dos gerentes do seu time não tiver com o resultado adequado, o diretor não vai ser cobrado por isso. O time como um todo vai empoderar essa pessoa para que aquele problema dela seja resolvido e a gente caminhe na direção correta. Então, é um exercício de desconstrução do papel dos diretores, é um exercício de empoderamento efetivo dos indivíduos e também do coletivo, porque depois que as pessoas pegam a confiança naquele grupo, elas sabem que naquele momento elas vão ter a opção de resolver os problemas para poder, na semana seguinte, trazer sempre mais resolução. Então, acho que essa é a chave do nosso modelo de gestão. Depois eu posso falar um pouco mais de detalhes sobre isso. Bacana. Então, realmente está dando certo, né? Está dando certo. Modelo de gestão. Perfeito. Bruno, a gente viu que o modelo está funcionando na Wine, né? Como que você tem visto iniciativas como essa no mercado? Na verdade, eu acho que é um modelo super inovador, apesar de toda a metodologia que já existe por trás, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente está começando a ver surgir ainda nas companhias, né? Eu estava aqui, obviamente, ouvindo a explicação do Marcelo e estava tentando pegar, acho que algumas palavras e alguns termos que ele trouxe, que são chaves até para esse novo momento e para o que a gente vê as companhias buscando, né? Começando, acho que pelo fim, do que a gente tem ouvido cada vez mais, o que as companhias buscam
quando elas estão olhando um executivo, a gente ouve muito a necessidade agora de você trazer uma competência, do executivo trazer para a mesa a competência do empreendedorismo, né? O empreendedorismo ele virou uma competência do executivo corporativo. E aí o empreendedorismo, só que você ser empreendedor como executivo por si só e você não tiver um ambiente que te favoreça isso e mais do que isso, que te estimule a isso, isso não adianta. Então tem que ser muito walk the talk, né? Então, assim, sim, hoje as empresas elas estão querendo cada vez mais profissionais que tenham esse lado empreendedor. E empreendedor, o que quer dizer isso? Quer dizer você tomar a frente dos problemas, quer dizer você assumir a responsabilidade, é você ter um senso de dono, mas é preciso que todo o conjunto de cultura e de processos e do ambiente da corporação colabore com isso. Então, quando o Marcelo ele falou principalmente do empoderamento, sem dúvida nenhuma, é algo que eu vejo como uma tendência para o futuro, já que as companhias esperam que o profissional tenha esse sentimento de dono, você precisa empoderar, né? Quando você fala, né, acho que ser um parceiro do negócio, acho que é uma definição também muito boa para essa nova competência, né? De você realmente talvez se importar com aquilo ou tomar a responsabilidade daquilo que está sob a sua gestão. Então, eu vejo que, na verdade, é um movimento ainda incipiente. Eu acho que é uma agenda de inovação, sem dúvida nenhuma. A inovação, a gente não precisa falar só de tecnologia, mas é uma agenda de inovação que a Wine tem feito quando traz esse novo conceito. E eu acho que é algo que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais nas empresas. De fato vestir a camisa, né, Marcelo? Pode falar. Eu estava ouvindo o Bruno e tem acho que dois comentários importantes, né? Porque o empoderamento não é algo novo, né? Então a gente já fala de empoderamento no mundo corporativo faz tempo. E como eu sou um CEO novo, né? Novo de idade, mas também novo na função, eu me permiti testar algumas coisas diferentes, né? E justamente porque eu não sabia na prática como ia funcionar. E uma dessas coisas que eu testei foi um frame que eu gosto muito, que fala do ambiente de segurança psicológica. Por que esse ambiente de segurança psicológica é importante? O que a gente percebeu na pele é que a única maneira das pessoas conseguirem se empoderar de verdade, elas estarem num ambiente em que tem confiança mútua de verdade, né? E como é que a gente chegou nesse ambiente de confiança verdadeiro? Foi no momento em que a gente começou a se tornar mais vulnerável um com o outro, e sendo vulnerável, a gente conseguiu ter um ambiente de um pouco mais de intimidade e a confiança apareceu. E por que a confiança é importante? Porque não significa que num ambiente de empoderamento não tem quebra-pau. Pelo contrário, o meu modelo de gestão, apesar de ser de empoderamento e descentralização, é o do conflito positivo. Então, a gente entra em conflito, sim, durante as reuniões, e o que eu quero mesmo é que todo mundo quebre o pau, mas no final saia com a resolução e sem nenhuma mágoa pessoal, porque a gente não está ali para amenizar situações porque pessoalmente alguém vai se sentir ofendido. Justamente, a gente está num ambiente em que tem tanta confiança entre todos, que se alguém tiver que colocar uma crítica, e aí entra o segundo valor, que é, se alguém tiver que colocar a verdade na mesa, não vai ter mimimi em relação a isso, porque a gente está num ambiente de confiança. Então, estando num ambiente de confiança, a gente pode colocar a verdade na mesa, que é o segundo pilar. Então, a confiança acompanhada da capacidade de colocar a verdade na mesa, leva a gente para o último pilar, que é o pilar de apreciação. Então, a gente viu que o empoderamento também vem como resultado de um modelo apreciativo, porque o mundo corporativo ele foi muito feliz em fazer uma troca, que é cobrança por dinheiro, né? Então, ele é cobrado, o resultado é entregue e a gente dá uma remuneração financeira em troca disso. E aí o que a gente está trabalhando é uma questão muito de criar um ciclo apreciativo. É justamente apreciar o trabalho do outro e apreciar o esforço que está sendo colocado na mesa, mesmo quando ele está indicando que a gente fez algum erro. Então, eu diria que o empoderamento, ele só veio de verdade quando a gente conseguiu vivenciar isso como grupo, com efetividade, que é um ambiente de confiança para poder falar a verdade e ser apreciativo em relação àquilo que a gente consegue.
Então, desculpa que eu fui longo aí, mas Imagina. esse tema do empoderamento ele acaba ficando vazio se a gente não consegue colocar ele na prática real. Tá. Quer comentar alguma coisa, Bruno? E não, na verdade, eu compartilho bastante dessa visão do Marcelo e até fazendo, lógico, um paralelo aqui com as RG. Eu acho que quando a gente tem nossas reuniões não só de equipe, mas principalmente as reuniões de sócios, o que a gente tem entre a gente muito forte é, sem dúvida nenhuma, a confiança, né? E os quebra-paus, eles existem, e uma frase que o Denis, enfim, meu sócio, ele já fala há alguns tempos, mas é sempre o disagree but commit, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, estimular isso só é possível quando você tem realmente um ambiente de confiança entre as pessoas, sabendo que as discordâncias elas vão existir, mas que é com as discordâncias que você consegue trazer outros pontos de vista e puxar para novas soluções, né? Enfim, para novas resoluções que às vezes as pessoas não estão enxergando. É verdade, muito bom. Marcelo, vamos voltar aqui com você então. A gente precisa ter uma comunidade engajada e a gente sabe que é um desafio conseguir manter essa comunidade engajada, principalmente agora em tempos de home office e tudo mais. O que a Wine tem feito para manter esse senso de união de todo o time e não deixar a peteca cair? Enfim, continuar tendo resultados. O que a Wine tem feito? Bom, confesso que foi um grande desafio para a gente, né? Então, no momento em que a gente tomou a decisão de ir todo mundo para home office, a não ser as áreas de operação, que obviamente estão no centro de distribuição e estão na rua fazendo as entregas, quando a gente tomou a decisão de ir para home office, eu fiquei temeroso se a gente tinha a maturidade suficiente para isso, né? E aí entrou um lado diferente da empresa em ação para poder tornar ou para manter produtivo isso. Bom, primeiro que o resultado em home office, o nível de eficiência das pessoas está altíssimo, né? Então, eu estou muito surpreso com a nossa capacidade de produzir à distância. Isso nos levou, inclusive, a tomar a decisão de, por enquanto, não ter nenhum tipo de retomada com presença física, mesmo que as autoridades levem a gente a pensar em algo semelhante, a gente vai esperar para ver. Porque as pessoas estão produzindo muito bem à distância. E eu acho que a chave para a gente poder se manter engajado e produtivo foi a visão acolhedora que a gente colocou sobre o momento, né? Então, quando a gente viu que as pessoas estavam numa situação de medo sobre o que ia acontecer com o meu emprego, o que ia acontecer com a saúde da minha família, entrou sim um lado acolhedor da Wine de se preocupar como as pessoas estavam se sentindo. Então, a gente tem uma psicóloga à disposição das pessoas que, em home office, estão passando por alguma situação adversa e que precisem de algum apoio nesse sentido. A gente tem uma live semanal que eu conduzo, em que a gente fala muito sobre negócio, mas fala muito sobre sentimento, né? A gente tem um espaço para falar sobre sentimento e de como as pessoas estão se sentindo e como a Wine pode ajudar as pessoas nesse momento. E a gente viu que com coisas simples e rituais simples como esse, de manter uma agenda, abrir o espaço para as pessoas falarem, a gente manteve um engajamento altíssimo, né? E acho que isso está acompanhado também de mais um elemento central do nosso modelo de gestão, que é as pessoas no trabalho, elas têm que ser a mesma pessoa que elas são em casa. Eu não acredito mais que exista aquela figura de eu vou ao trabalho e eu coloco uma fantasia, né? Inclusive a fantasia, por muito tempo, ela foi de fato uma fantasia, né? O homem ia trabalhar de terno e gravata. O que mais é senão uma fantasia isso, né? Então, eu não acredito mais que a gente tem que colocar uma fantasia para estar no mundo do trabalho. A gente tem que ser a mesma pessoa que a gente é em casa no mundo do trabalho. E aí o home office trouxe isso para a gente se confrontar de uma forma muito forte, né? Porque eu estou trabalhando ao mesmo tempo, a minha esposa está do lado, meu filho está do lado, meu cachorro está do lado. Então, essa oportunidade da gente ser unissono, ela está muito forte e muito presente. E aí foi muito legal ver as pessoas vivendo isso com verdade, né? Foi muito legal. E quando a gente trouxe o aspecto acolhedor, acho que todo mundo se sentiu muito confiante de seguir em frente e ser extremamente produtivo nesse momento. Ah, que bom. Bruno, esse tema de união, eu sei que é muito forte nas RG também. Queria que você contasse um pouquinho para todo mundo o que vocês têm feito também para manter essa motivação do time dentro das RG. Lógico. Eu acho que o que ficou claro, né, nesse momento de home office é que, sim, talvez o grande papel do escritório, e falando muito da nossa experiência de RG,
é realmente a interação e a troca que a gente tem, né, como indivíduos. A nossa equipe toda está super produtiva, a gente está conseguindo manter nossos ritos, a gente tem reuniões semanais de equipe, de projetos, a comunicação com todos, mesmo à distância, tá fácil. Então, acho que a gente conseguiu se adaptar muito bem. Acho que o que todos sentem mais falta, e aí falo da nossa experiência de ZRG, mas acho que no sentido amplo, é realmente da interação, da troca, do ambiente que a gente tinha. O que a gente tem tentado fazer era muito do que a gente já tinha como cultura dentro da empresa. Acho que todo mundo tem liberdade para falar, todo mundo tem liberdade para ser quem é dentro das RG e para interagir com sócios, com pares, com equipe, todo mundo. E a gente começou uma prática até com temas muito puxados também pela equipe de happy hours semanais, quinzenais, em que está todo mundo junto. E já fizemos happy hours em que as pessoas cantavam e faziam karaokê, já fizemos happy hours em que as pessoas apresentavam pessoas da família, um quiz com curiosidades sobre cada um da empresa. Então, acho que isso tem ajudado a trazer aquilo que a gente sente mais falta no escritório, que é a interação com o outro, com o ambiente leve que a gente tinha e que, sem dúvida nenhuma, acho que ajuda a manter uma produtividade que sempre foi alta. É verdade, a gente precisa de exemplos como esses dos happy hours digitais, né, virtuais, das RG, para tratar esse momento com mais leveza mesmo. Acho que todo mundo precisa de um pouco mais de leveza agora, né? Marcelo, a Wine é uma empresa 100% digital, já nasceu assim. Mas eu te pergunto, como é que você vê o crescimento agora, né, do digital, principalmente daqui para frente? O que vai mudar daqui para frente nessa questão do digital? Bom, a gente está contando com um fato que já ocorreu na nossa vida. Eu não sei se todo mundo lembra, mas na época do governo FHC, a gente teve o racionamento de energia, né? E o que aconteceu? Depois do racionamento de energia, as residências nunca voltaram a consumir energia igual elas consumiam antes do racionamento. Então, a nossa expectativa é que ocorra o mesmo aqui. Por quê? O que a gente observou? A gente observou um aumento de 30% de clientes novos nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão em casa e muitas pessoas que ainda não tinham experimentado o digital se deram a oportunidade de testar esse mercado e de testar essa modalidade, né? O consumo de vinho, ele está como 12% digital no Brasil, né? O que não é um percentual baixo, é um percentual bacana quando a gente olha o benchmark mundial. Mas eu imagino que com esse efeito da pandemia, pelo vinho ser um produto que ele é muito afeito ao e-commerce, porque ele é pesado, porque ele é difícil comparar preço, enfim, tem uma série de características que favorecem o digital, é que no pós-pandemia a gente tem esse cliente fidelizado para que ele possa continuar no mundo digital. E a Wine tem uma característica especial, que é o nosso modelo é um grande clube de assinaturas, né? Então a gente não cria relacionamentos pontuais, a gente cria relacionamentos de médio e longo prazo. E nessa pandemia, a gente está tendo a oportunidade de crescer muito a nossa base de assinantes e a nossa expectativa é que, pós a regularização, né, e a gente entrar nesse novo normal, a gente tenha a continuidade desse relacionamento com os novos sócios que experimentaram o digital, experimentaram o relacionamento com a Wine e ficaram conosco. Tem só um ponto importante que, embora a gente seja uma empresa nativa digital, a gente percebeu ao longo do tempo que algum tipo de presença física vai ser necessária para o futuro, né? Então, a gente abriu uma loja física em BH e, durante a pandemia, a gente abriu a segunda filial em Curitiba e a gente tem um planejamento de abrir 10, 20 lojas aí pelo Brasil, que vão ser pontos em que a gente pode se relacionar com o nosso sócio fisicamente e que a gente pode utilizar também como estoques avançados para a gente poder entregar com mais velocidade ao nosso assinante. Entendi, perfeito. Eu sei que no último mês, inclusive, vocês passaram de 140 mil para 150 mil novos assinantes. É isso, né? Na verdade, a velocidade com que isso está acontecendo é incrível. Então, esse número já se atualizou para 165 mil e a minha expectativa é fechar o mês de julho com mais de 190 mil assinantes na nossa base. Os números estão crescendo realmente numa velocidade incrível. Então, de fato, é reflexo dessa tendência agora das pessoas consumirem mais vinho nessa quarentena. Isso está acontecendo por conta do momento também, né?
Eu acho que não só por conta do momento, Mariana, mas por conta das pessoas agora terem disponíveis a renda do restaurante, a renda do entretenimento, que hoje elas não têm onde gastar, né? Então, essa opção de consumir vinho e receber não só uma garrafa, mas receber conteúdo, como a gente oferece através da assinatura, encantou boa parte desses assinantes. Perfeito. As pessoas estão, inclusive, com mais tempo, né? Então, realmente, elas podem estudar mais o que elas estão recebendo em casa, né? Elas talvez dediquem mais tempo para isso, né? Para esses recebidos, enfim. Exatamente. Bruno, vamos falar um pouquinho desses novos perfis do digital que o mercado vem exigindo agora nesse momento, né? Por motivos óbvios. E aproveita para comentar também esse crescimento de modo geral, uma vez que você lidera essa área dentro das RG, por favor. Não, sem dúvida. Eu tenho conversado com muitas empresas, enfim, muitos parceiros recentemente, que a gente pôde ver nos últimos meses uma corrida por esse executivo digital, né? E aí estou falando não aqui de uma empresa nascida no digital como a Wine, mas muito das empresas que foram nascidas vão estar num ambiente físico e que se viram no meio dessa pandemia atrasadas com uma agenda digital que não foi construída da melhor forma aí nos últimos anos. Então, sem dúvida nenhuma, houve um aumento na demanda para esse profissional, mas o que está ficando claro, e aí pegando um gancho também da fala do Marcelo, é que hoje a demanda por esse profissional é uma demanda de um profissional que ele chegue não só conhecendo do mundo digital, não sei, do vocabulário do mundo digital, das ferramentas, do conhecimento técnico, mas hoje a grande dificuldade das empresas é entender e trazer profissionais que entendam o que é a conexão entre o mundo físico e o mundo digital, o que vai ser o futuro em termos de varejo, em termos de negócio. Então, hoje a gente tem falado muito mais de profissionais, a busca por profissionais de omnicanalidade do que profissionais de digital em si, né? Então, é cada vez mais a busca por profissionais que consigam entender esses diferentes canais de venda, tendo, lógico, o cliente como centro e como você consegue transformar a sua forma de atuar. Então, isso aumentou consideravelmente as discussões, acho que dentro das empresas, nesses últimos meses. Isso, sem dúvida nenhuma, inflacionou também um pouco a remuneração desses executivos. Então, esses executivos eles estão mais buscados. Em contrapartida, eles estão sofrendo mais pressão, então talvez seja até justo que a remuneração deles aumente um pouco também nesse momento em que eles têm que dar resultado mais rápido, mas, sem dúvida nenhuma, foi acho que um aumento crescente nessa demanda. E falando, acho que do consumo de vinhos, né, enfim, até um pouco do que o Marcelo trouxe desse aumento, primeiro, surpreendente já esse crescimento, a gente falou aí na semana passada e estava nesse número de 150 mil e já foi atualizado, mas eu acho também que tem todo um novo perfil de consumo vindo, que as pessoas hoje elas estão em casa, sem dúvida nenhuma, e estão muito preocupadas com o ambiente econômico, com o cenário político, com pandemia, e em muitas categorias a gente está vendo o famoso trade-down, né? As pessoas elas estão preferindo descer um pouco o layer quando se fala de produtos em termos de preço, para ter uma sensação de segurança maior. Mas, por outro lado, você está em casa, você está com menos opções de entretenimento, surge também aquela necessidade da autoindulgência, né? E aí de prazeres que são mais acessíveis. Então, sem dúvida nenhuma, o vinho, eu acho que é um contraponto muito bom disso. As pessoas elas vão buscar o trade-down, a economia, talvez em outras categorias de produtos que sejam mais básicas ao consumo diário, mas elas vão buscar, sim, se presentear, ter uma indulgência, e aí categorias como talvez chocolates, como vinhos, etc., tenha, na verdade, o caminho contrário. Você tem um trade-up e um aumento de consumo. Ótimo. Mari, deixa eu só comentar uma coisa que o Bruno falou que é bem interessante, que uma das nossas maiores surpresas foi ver que as novas assinaturas estão vindo na modalidade anual, né? Então, a gente tem o plano mensal, que ele tem flexibilidade, e o plano anual, que ele tem a certeza de um valor e tem um desconto por estar fechando um pacote de 12 meses conosco. E a gente viu uma inversão do que era 40% anual, 60% mensal, para o inverso. Então, hoje, 60% das assinaturas já são no plano anual, mesmo durante a pandemia, porque eu acho que ter a certeza de um valor determinado, mesmo com variação de câmbio, mesmo com as variações que a gente pode ter no mercado, ele ter a certeza de que ele vai ter a disponibilidade daquele produto com algum tipo de planejamento e que aquilo faz parte da rotina dele, traz o conforto para ele fechar um relacionamento mais longo a partir do momento zero.
Entendi. Perfeito, perfeito. Marcelo, eu imagino que apesar do crescimento no canal digital, que a gente já comentou aqui, as vendas para restaurantes, enfim, os eventos, isso tudo deve ter sido muito impactado, né? E também a logística dos produtos importados. Como é que a Wine está se adaptando a essas mudanças? Falando agora sem ser do canal de assinantes para essa coisa dos restaurantes não estarem comprando nesse momento. Como que vocês estão se adaptando? Conta um pouquinho. Bom, então acho que tem 3 comentários para fazer sobre isso. Primeiro, a gente tem uma unidade de negócio que é focada em restaurantes e parceiros varejistas, né? O que a gente viu foi que o consumo do parceiro varejista ele foi o suficiente para cobrir a demanda que a gente tinha em restaurantes. Então, hoje, a gente tem o nosso segmento de B2B basicamente intacto, porque essa demanda que a gente fazia o suprimento de restaurantes migrou para o parceiro varejista. Então, a gente teve que rapidamente focar em varejistas. A gente abriu várias contas de varejistas regionais, porque também eles estão interessados no nosso produto nesse momento, e a gente está conseguindo suprir por aí. Uma segunda reflexão a gente tem uma pequena unidade que se chama Wine Eventos, que é basicamente uma rede de embaixadoras e embaixadores que trabalham no formato de venda direta, são remuneradas por isso, e que faziam a venda para eventos, principalmente casamentos, festas e comemorações. A nossa surpresa é que a gente imaginou que isso ia zerar, né? Falou, bom, essa unidade não vai acontecer nada. Só que essa era uma unidade que vendia no mínimo de 12 garrafas e ela era focada na venda de eventos. No primeiro dia da pandemia, a gente chamou o grupo, liberou a venda para 6 garrafas e incentivou as embaixadoras a fazerem a venda por WhatsApp para focar na venda da pessoa física. Por quê? Porque a gente não poderia abandonar o embaixador e a embaixadora que tem a sua renda dependente da Wine só porque o evento não estava acontecendo. Então, o que a gente fez foi mudar a estratégia para poder acolher essas pessoas e a surpresa foi que eles estão conseguindo bater meta mesmo sem ter eventos na unidade de Wine Eventos. Então, isso é também uma surpresa muito positiva que a gente está vendo nesse momento. E a última pergunta que você fez era sobre importação, certo? Isso, a logística de importação, como é que ficou isso, dos produtos importados? A gente ficou muito assustado no começo, que a gente poderia ter algum tipo de empecilho, né, de importação que né, travasse, porque o Porto entrasse em greve ou coisa do gênero, variação de câmbio, mas a verdade é que tudo isso a gente conseguiu organizar de uma forma ou de outra. O que a gente aproveitou de forma diferente foi, existem muitos importadores no Brasil que são focados em restaurante, que tem grandes marcas de vinho que são focadas em venda no restaurante. E eu costumo dizer que eu prefiro um mercado com bons concorrentes do que um mercado com com concorrentes que não sejam bons, né? Então, o que a gente fez foi firmar parcerias com esses importadores que dependiam da venda do restaurante para eles também venderem o vinho dele na nossa plataforma. Então, foi uma relação de ganha-ganha, né? Então, o nosso assinante teve acesso a um vinho diferente e o importador, que estava dependendo do restaurante, que hoje não tinha capacidade de gerar nenhuma receita, teve algum tipo de alívio nessa parceria também. Então, acho que foi um movimento de empatia com esses importadores que estavam com as operações muito complexas, né? E que, ao mesmo tempo, trouxe um ganho bacana para o nosso assinante de ter acesso a rótulos diferentes que antes a gente não tinha, porque tem uma dinâmica desse mercado que os rótulos são exclusivos. Então, cada importador trabalha com os seus rótulos. Então, a gente viu nesse momento uma oportunidade de reforçar nosso portfólio com novas estrelas aí da nossa concorrência. Ai, que bom. Achei interessante essa questão também dos embaixadores, embaixadoras, né? Vocês tiveram um senso de responsabilidade com essas pessoas também. Isso foi bacana, porque foi bom para o negócio e bom para essas pessoas. E aí foi um resultado extremamente positivo e até um pouco de surpresa, né? Mas deu certo, que bom. Surpresa. Eu costumo falar para a gestora do canal de eventos que deve ser fraude, né? Porque o negócio chama Wine Eventos, não tem evento e ela bate meta todo mês. Então eu falei, alguém vai achar que isso aqui é fraude, né? Mas a verdade é que não. A gente alterando o modelo de negócio, as pessoas responderam muito rápido. Primeiro, porque é uma renda secundária. E provavelmente a renda primária dessas pessoas secou, então elas estão com mais tempo em casa, disponíveis e com o incentivo correto para elas poderem performar. Perfeito, perfeito. Bruno, vamos voltar aqui com você. Essa necessidade de rápida adaptação que a gente está vendo, né, muitas empresas precisarem se adaptar, é uma tendência que você tem visto realmente
no mercado? Outras empresas estão fazendo dessa forma, que você tenha conhecimento? Sem dúvida, assim, eu acho que antes de tudo isso, eu acho que antes da pandemia, já era uma tônica do mercado, você sobrevive àquele que consegue se adaptar mais rápido, né? Eu estou falando aqui primeiro de empresas, mas isso, sem dúvida, você pode também trazer para o lado do executivo, né? O executivo que consegue se adaptar a essas mudanças mais rápido também, ele tem a possibilidade, talvez, de sobreviver dentro de um cenário de mudança. Daqui para frente, isso vai estar mais latente ainda, porque eu acho que o grande ponto que todo esse cenário que a gente está vivendo traz é a incerteza, né? A gente não consegue prever aquela previsibilidade que a gente achava que tinha, a gente não consegue prever como é que vai ser o nosso julho, o nosso agosto, o nosso setembro, o nosso outubro, a gente não sabe quando é que vai ter uma vacina. Então, assim, a partir do momento que você não consegue prever, a sua necessidade de adaptação, ela passa a ser diária. Você não sabe direito como é que vai ser o seu amanhã, então, assim, você tem que estar pronto rápido para se adaptar a essas mudanças. Falando muito dos mercados que eu atuo, onde eu consigo entrar um pouco mais, é muito interessante como você vê mudanças de discurso, de tendências que vinham até antes da pandemia para agora, para o depois. Olhando o varejo alimentar, os supermercadistas, né, a tendência que todos os especialistas, e que estava correta numa visão na época traziam, era que o que ia se fortalecer era o atacarejo, né, os atacados e as lojas de conveniência. O hipermercado, como a gente conhecia tradicional, ele iria morrer, né? Isso está mudando no meio da pandemia, porque agora o perfil de consumo mudou. Eu não quero mais ir numa farmácia, ir numa papelaria, ir num hortifruti, ir no supermercado no meu bairro. Por uma questão de segurança, eu quero fazer uma entrada em um lugar único e conseguir comprar tudo aquilo que eu tenho, o que eu não estou comprando online. Então, assim, as tendências elas vão mudando muito rápido. Uma indústria de alimentos que a gente atende era muito focada no pequeno varejo. E o pequeno varejo ele está sofrendo nesse momento, exatamente por esse movimento. Então, assim, como é que a empresa foi capaz de redirecionar seu foco, talvez, para os clientes que accounts? Então, eu acho que sim, falando em termos de características e de comportamentos dos profissionais, já era algo que era importante. E daqui para frente, com cada vez menos, talvez, previsibilidade, todo dia você vai ter que se adaptar a um cenário novo e quem conseguir fazer isso rápido, sem dúvida nenhuma, sai na frente. Verdade. Você quer comentar, Marcelo, essa resposta do Bruno? Não, achei brilhante a colocação, porque realmente as mudanças são tão fortes, né? E essa reflexão sobre o hipermercado, ela é totalmente verdadeira, né? Então, era um modelo que estava fadado ao fracasso e, de repente, ele se torna a jornada preferida, porque em uma jornada só você faz toda a sua compra, né? Então, eu acho que no novo normal que a gente vai enfrentar, a gente entender efetivamente qual é o nosso papel na jornada específica do cliente e saber trabalhar bem essa jornada vai ser fundamental para cada um poder ocupar o seu espaço. Perfeito, perfeito. A gente está caminhando para o final, passa muito rápido, né? Quando o bate-papo é bom. Então, eu queria, para todo mundo que está nos assistindo, está acompanhando esse bate-papo, quem quiser fazer pergunta para o Marcelo, para o Bruno, pode abrir o áudio, né? Abre a câmera, que a gente vê o rosto de quem quer perguntar, e continua esse bate-papo. A gente tem mais 20 minutinhos de conversa, acho que é legal essa participação. Alguém? A primeira é sempre mais difícil. Mas a gente espera um minutinho, até alguém ter coragem para perguntar. Luiz, Denis, Adriana. Ô Mariana, tem um comentário que eu acabei esquecendo de fazer, enquanto o pessoal pensa aí na pergunta, que é em relação ao sucesso do modelo de gestão. Tem uma característica muito forte nossa que eu esqueci de comentar e que eu, que sou egresso da Faria Lima, para mim foi uma grande surpresa vivenciar isso no mundo real, que é a diversidade, né? Então, a gente vivenciar um ambiente diverso na prática é muito diferente do que vivenciar um ambiente diverso nos livros ou na teoria, né? Então, eu convido todo mundo aí que está vendo a nossa live a pensar quantos negros tem no seu time de liderança, quantas mulheres, quantas pessoas com orientação sexual diferente, e não porque isso seja um movimento inclusivo importante ou politicamente correto. É porque eu posso dizer, na prática, que ter essa diversidade na mesa faz muito bem ao debate,
faz muito bem ao negócio, faz muito bem para o desenvolvimento pessoal de cada um. Poder viver com essas diferenças no dia a dia e no debate e entender o lugar de fala de cada um é uma experiência muito transformadora e que não só transforma o negócio em algo melhor, mas transforma as pessoas em pessoas melhores. Então, é uma reflexão que a gente tem que ativamente buscar o tempo todo, porque ela é uma reflexão difícil e que muita gente, muita empresa não está preparada para fazer, mas que eu tenho a sorte de estar vivenciando isso na prática, porque a Wine é uma empresa que tem um histórico diverso, até por onde estar, né, que é em Vitória, que tem um público mais diverso, mas é uma experiência muito enriquecedora e que eu atribuo, sim, que é um dos elementos de sucesso do nosso modelo de gestão. Ah, perfeito. Bruno, aproveitando esse tema que o Marcelo trouxe, que é muito pertinente, inclusive, com o momento, e concordo com você, Marcelo, acho que não é uma questão de ser politicamente correto, mas é uma questão de ideias que se complementam, diferentes vivências, diferentes culturas, né, diferentes pontos de vista. É muito bacana a gente ter um time que, enfim, exalte a diversidade. Então, Bruno, eu queria te perguntar em relação a isso, como é que você está vendo as empresas que você se relaciona atuarem nessa questão da diversidade hoje? Eu acho que é um tema crescente, tá? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é algo que está tomando uma proporção maior recente. Eu sou partidário, sim, do discurso da inclusão, que a gente hoje vive num país que vem de um histórico de desigualdade, então um papel que as empresas, que as corporações executem de inclusão, ele é fundamental, acho que para o nosso desenvolvimento como todo, como sociedade, mas eu também compartilho do que eu acho que numa organização, mais do que a diversidade somente pela diversidade, é importante ter a diversidade de pensamento, né? Eu acho que isso é que faz uma organização crescer. É você conseguir ter na mesma mesa pessoas que têm visões diferentes, opiniões diferentes, para que a gente, voltando lá no tema da primeira pergunta, tenha aqueles conflitos positivos dentro da empresa e que ajude o negócio a crescer. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é um tema que está cada vez mais recorrente. Eu acho que como país, como sociedade, a gente ainda tem um passo para evoluir, mas acho que só o fato da gente estar aqui numa live e discutindo sobre o tema já mostra que a gente talvez tenha dado um primeiro passo e tem empresas como a Wine que valorizam isso e que, na verdade, já enxergam que isso traz um benefício, talvez já seja o segundo passo e a gente comece numa discussão mais positiva daqui para frente. Ótimo. Luiz abriu o vídeo. Você quer fazer uma pergunta, Luiz? Gostaria de fazer uma pergunta. Antes, parabenizar pela conversa, pela live maravilhosa, está sendo muito agradável e também não só agradável, como eu estou com um pouco de inveja aqui, porque vocês estão tomando vinho e eu ainda não abri o meu vinho. Marcelo, eu sou um grande admirador do Abílio, né? Um dos maiores empresários, empreendedores desse país, um São Paulino como eu, uma pessoa maravilhosa que se posiciona sempre que é necessário se posicionar. E você, estou vendo que está seguindo os passos do mestre, né? Fiquei muito curioso aqui de saber como é a relação de vocês, né? Como é que você conheceu o Abílio, como é que o Abílio te chamou e qual é o papel dele, né? Se ele tem, porque o Abílio é uma pessoa que não deixa de dar opinião, né? Então, queria saber como é o relacionamento de vocês agora que você é o CEO da Wine e a Wine uma investida, né, da família Diniz. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Bom, por sorte, é um relacionamento muito próximo, né? Então, eu fiquei por 7 anos na Península e fiz esse investimento e vim para a Wine em comum acordo com o Abílio e com toda a diretoria da Península. Eu vim, na verdade, trabalhar com a Flávia Almeida, que era uma pessoa com quem eu já trabalhava quando ela veio para a Península para estruturar o time de investimentos direto. Eu não conhecia o Abílio pessoalmente, conhecia muito da história e do que ele tinha feito, mas foi digamos assim, uma surpresa muito positiva, porque ele tem muito pouco daquilo que
que julgam que ele tem de uma pessoa dura ou de uma pessoa difícil de se relacionar. Pelo contrário, é uma pessoa muito fácil de se relacionar e que ensina muito a gente todo dia. Tem uma coisa que ele fala já há algum tempo e fala com bastante frequência, né? Que é que ele é um apaixonado por gestão, e isso eu também divido hoje, né? Eu costumo dizer que eu sou mais apaixonado por gestão do que por vinho, então é muito legal vivenciar essas duas coisas juntas. E ele fala uma frase que parece simples, mas que é muito difícil vivenciar na prática, que é colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? E aqui eu estou vivenciando isso todos os dias e incito os meus diretos e todo o meu time a pensarem sobre isso a todo momento, porque é muito fácil a gente se acomodar com aquela pessoa que é bom o suficiente naquilo que ela está fazendo, né? E por várias vezes ela não está cumprindo o potencial máximo que ela pode para a organização. E aí eu acho que a gente tem que extrapolar. E na Wine a gente teve a oportunidade de fazer alguns movimentos como esse. Então, eu peguei o gerente de tecnologia e coloquei ele como gerente de e-commerce, porque eu queria um cara muito analítico e todo o resto que ele precisava, ele desenvolveu. A gente pegou a pessoa que era responsável pelo jurídico para ser a responsável pelo lançamento das lojas físicas, porque ela é uma pessoa super focada em análise, em gestão, em ver se os prazos estão sendo cumpridos. Então, ter essa abertura para poder se questionar o tempo todo se a gente tem as pessoas certas nos lugares certos, talvez seja um dos maiores ensinamentos que eu tenho vivenciado aqui na prática que o Abílio me passou. Legal. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Acho que o Bruno quer perguntar alguma coisa para o Marcelo também. Vamos lá, Bruno. Eu ia perguntar, na verdade, eu tinha duas perguntas para o Marcelo, acho que duas perguntas aí ligado a um lado de aprendizado. E a primeira, acho que ele já trouxe um pouco, até nessa última resposta, enfim, falando da experiência dele, mas qual que foi seu maior aprendizado, né, nesse pouco mais de um ano que você está à frente como CEO da Wine? Acho que a primeira posição executiva de CEO, qual foi seu maior aprendizado? E ainda nesse tema, nesse período de pandemia, mas aí olhando o Marcelo para o lado pessoal, qual também você acha que, saindo disso tudo, como é que você acha que você sai? O que você acha que você aprendeu sobre você mesmo aí nesse período? Bom, o meu maior aprendizado assim, eu sempre tive essa curiosidade para colocar na prática vários pensamentos que eu tinha a respeito do mundo corporativo, né? E poder ter na Wine a oportunidade de testar vários desses métodos e ideias tem sido o maior prazer. Mas eu acho que o maior prazer de todos é quando a gente consegue ver uma pessoa se desenvolver acima do que ela mesmo julgava ser possível, né? Então, quando a gente dá uma oportunidade ou incita uma pessoa a ocupar uma nova posição ou a fazer diferente o trabalho dela, ou tornar uma pessoa que era extremamente extrovertida, mas muito pouco analítica, em extrovertida, porém analítica, ou uma pessoa que era super introvertida, mas pouquíssimo comercial, e introvertida, mas ao mesmo tempo comercial. Então, você encontrar essas oportunidades de desenvolvimento, enxergar, apostar, porque no dia a dia não é fácil, né? É muito bonito a foto no antes e depois, né? Aquele comparativo de emagrecimento é muito bonito do antes e depois, mas a verdade é que o dia a dia é muito duro, porque você tem que confiar naquela decisão que você tomou. Então, esse para mim é o maior prazer que eu tive nesses últimos 2 anos, foi verificar a oportunidade de desenvolvimento bem cumpridas do time e ver que a gente passa a ter algum legado, né, no desenvolvimento das pessoas. E em relação à segunda pergunta de como é que eu saio dessa pandemia, eu enxergo a pandemia quase como um 11 de setembro. Todo mundo vai lembrar onde estava durante a pandemia 2020, né? Assim como todo mundo lembra onde estava no 11 de setembro. E eu acho que as empresas, nesse momento, têm um papel social que é cuidar bem das suas pessoas, para que lá na frente, quando a gente lembre onde a gente estava, a gente lembre que a gente estava num lugar que cuidou bem da gente e que foi bacana, o carinho que a Wine teve por mim.
Então, essa para mim tem sido a minha grande preocupação, que é saber usar o lado acolhedor quando o lado acolhedor é necessário. Então, esse para mim foi o meu maior aprendizado do momento de pandemia. Respondido, Bruno? Sim, com certeza. Marcelo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Foi uma conversa muito bacana, muito agradável. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos assiste, uma mensagem positiva. É claro que a Wine está num momento bom, mesmo nesse cenário instável que a gente está vivendo, mas eu queria uma mensagem de otimismo para o país, enfim, para as empresas. O que você pode, complementando um pouco até o que o Bruno perguntou, né, de aprendizado, mas o que você pode deixar como mensagem para que as pessoas façam para que possa dar certo nas empresas ou que possa dar certo dentro das suas casas? Então, assim, eu vou usar até uma frase que o Abílio tem usado bastante aí na mídia, que ele me confidenciou logo no começo da pandemia, ele falou, poxa, eu tenho 80 e poucos anos e nunca passei por nada parecido. E esse era um dia que eu estava extremamente preocupado, que eu falei, Abílio, eu não sei o que vai acontecer com a gente, né? Do tipo, eu não sei o que vai acontecer com o país, eu não sei o que vai acontecer com as pequenas empresas, né? Eu estava especialmente angustiado pelo pequeno empresário e aquele que não tem o apoio de um fundo, o apoio de um investidor, um apoio do banco. E ele falou, vamos focar em resolver aqueles problemas que a gente pode resolver, porque não adianta a gente ficar estressado pelos problemas que a gente não pode resolver. E aí ele lembrou que toda crise tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, a verdade é que isso tudo vai passar de alguma forma e o brasileiro, mais do que qualquer um, ele é muito capaz de se adaptar e sobreviver aos desafios que são impostos pela sociedade para a gente. Então, eu tenho certeza que a gente vai sair muito fortalecido desse momento de pandemia. E eu espero que essa vivência de solidariedade e empatia que a gente está tendo hoje em dia seja algo que a gente leve para o futuro, tanto do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista empresarial. As empresas são entes sociais que precisam cumprir com o seu papel. E acho que se a gente conseguir manter na cabeça que tanto pessoas quanto empresas têm que ser mais solidários e empáticos, a gente tem um belo futuro pela frente. Maravilha. Bruno, e você quer deixar uma mensagem? O Denis, que é CEO das RG, seu sócio, né, Bruno, ele sempre comenta que a gente pode até não sair maior dessa crise. Algumas empresas podem não sair maiores, mas elas podem sair melhores. Então, vai muito ao encontro do que você falou agora, né, Marcelo? Acho que a gente pode sair melhor com isso tudo, assim, sermos seres humanos mais empáticos, mais solidários, termos mais compaixão. Então, muito bacana, obrigada, foi uma ótima colocação. Bruno, o que você pode deixar de mensagem para quem está assistindo? Eu acho que, pegando o gancho tanto dessa colocação quanto do Marcelo, é que isso vai ter fim, a gente estamos caminhando, estamos, enfim, no caminho desse fim, mas isso uma hora vai passar, e sim, acho que a gente tem que sair disso tudo melhor. E aí não só melhor individualmente, mas eu acho que melhores como uma sociedade. Eu acho que esse isolamento trouxe, apesar de estarmos isolados e com pouco contato um com o outro, mas o quanto nós somos codependentes, né? E o quanto é importante que a gente funcione como sociedade e, sem dúvida, olhando para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, também o quanto as empresas elas têm que ser socialmente responsáveis, elas têm que ser responsáveis pelo aquilo que elas praticam e pelo que elas falam, até porque isso é o que vai trazer, na minha visão, uma perenidade dos negócios aqui para frente. O consumidor, sim, ele vai estar cada vez mais olhando para as empresas que são responsáveis e os funcionários também. Eu acho que passando esse período todo, a gente vai entrar no momento em que os executivos, os profissionais, eles vão começar a avaliar as empresas em que eles querem trabalhar pela forma como elas se portaram durante essa pandemia, né? Então, eu acho que isso tudo passa e que a gente saia mais fortalecido. Perfeito, perfeito. Marcelo, muito obrigada por compartilhar seu tempo aqui conosco. Bruno, obrigada também. Obrigada a todo mundo que ficou até agora com a gente nesse bate-papo. Foi muito bacana, muito interessante ouvir os posicionamentos, enfim, as atitudes que vocês estão tomando dentro das duas empresas, RG e Wine. E sucesso para vocês, se cuidem. Obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente.
Obrigado, pessoal. Boa noite.